Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando Vulgo Dinho. E eu sou a Jess. A gente está fazendo aqui hoje um vídeo um pouco diferente, tendo em vista a repercussão que deu aquela batalha entre Dudu e Krauk. A gente tá chamando esse vídeo aqui de Dudu versus Krauk, o veredito. Eu não sei se vai virar um quadro depois do canal, né, mas... Pois é, pode ser. Nessas batalhas que tem um resultado bem cabuloso, a gente tenta aqui colocar alguns parâmetros e chegar em alguma conclusão, né? A gente já fez um react dessa batalha e ali no react a gente teve as nossas primeiras impressões, né? A gente teve ali as impressões de alguém que assistiu a batalha como se estivesse no palco e começou a ter as conclusões. Mas aqui a coisa é diferente, meu amigo. A gente resolveu tratar a batalha como se fosse realmente uma música e analisar ponto por ponto. A gente tá propondo aqui fazer uma análise um pouco mais técnica, a gente vai definir alguns critérios que a gente vai explicar pra vocês, tendo em vista que a galera também tava perguntando muito o que a gente achava, mesmo depois do react. O pessoal perguntava no Instagram, por exemplo, segue a gente lá, a gente sempre troca uma ideia com a galera, e vocês queriam muito saber nossa opinião, mas a gente pensou, poxa, tem que estabelecer alguma coisa mais técnica, porque quem somos nós, né? É verdade, a gente não é nem MC, gente. Nós somos músicos, entendemos bem sobre a música, e a gente resolveu pegar aqui e fazer essa análise, e a gente vai abordar os seguintes temas: a quantidade de palavras por rima, a métrica, o flow. Inclusive a gente escreveu até na partitura alguns trechos do flow dessa batalha pra gente chegar em algumas conclusões. Aqui ó, vou até mostrar pra vocês, eu não sei se vai dar pra mostrar tudo, porque senão fica muito extenso e muito técnico, mas olha só. Olha esse trecho qual que é, vamos ver se vocês vão reconhecer. Você pode ter ganhado, tá ligado, mas eu te provo como que a volta dói. Não se esqueça que lá no seu estado você ganhou só me chamando de playboy. Esse é só um exemplo, porque senão fica muito extenso, né? Mas a gente pegou, anotou o flow pra realmente ter muitos argumentos aqui pra poder chegar nessa conclusão, né? Depois disso, não menos importante, a gente vai analisar um pouco das punchlines, a gente até contou, a gente pegou, transcrevemos em texto todas as rimas, aí a gente vai contar aqui quantas punches, explicar pra vocês o que a gente acha da qualidade também dessas punches, que isso também é relevante, não é só dar uma punch e pronto. E por último, dá ali o nosso veredito, que não é lá grandes coisas, mas ao menos a gente tá fazendo pediram? Primeiro tópico aqui, a gente vai tentar definir o que é uma batalha de rima. A gente vê batalha de rima pra lá, pra cá, vai ter uma batalha, mas o que exatamente é uma batalha? O que é uma batalha pra você, no seu conceito? Pra nós, estudando um pouco, tentando desenvolver um pouco esse fundamento da batalha, a gente conseguiu achar aqui 3 definições. A primeira é que uma batalha de rima é também um debate, né? Então a gente foi lá, pesquisou sobre debate, pesquisou sobre pergunta, resposta, réplica, tréplica, né? E esses assuntos assim, tipo as eleições, sabe? Quem vê debate de eleição vai entender um pouco mais. Por que que a gente acredita nisso? Porque a batalha, você introduz um assunto e aquele assunto tem que ser respondido. Quanto menos você entrar naquele assunto, ou pelo menos desenhar um argumento para encaixar outro assunto, mais distante do debate você está. Então a batalha é um debate. E dentro do debate, desses ataques, respostas, réplicas, tem sempre os argumentos também, que são muito importantes para você conseguir vencer um debate. Só que não é qualquer debate, cara. Existe uma parada que tá pegando o pé desse debatente, né? Dessa pessoa que vai ali trazer as palavras, que é o andamento, mano. O que é o andamento? Existe um beat, e nesse beat tem um tempo corrido ali, que você não pode sair dele, você não pode demorar a responder, você não pode fugir dessa métrica rítmica que existe na música. Então, é uma pressão, é mais do que só um debate, é uma pressão exercida pelo ritmo da música, o beat que é soltado. E claro, batalha é música, só que uma música improvisada, você vai criar ela ali no momento. Teoricamente você não pensou nela antes, não ficou sentando pra pensar, escrever ela ou tocar no instrumento, você criou ela na hora, improvisada. E existe sim uma exigência de musicalidade dentro das batalhas, né? O rap é música, o trap é música, então exige do MC uma certa musicalidade. E quanto mais musicalidade o MC agregar ali na batalha, melhor pra ele. E a gente até já comentou em alguns outros vídeos sobre os elementos da música, né? O ritmo, melodia, harmonia. Tudo isso pode ser agregado na batalha. Vai depender mesmo do conhecimento, da musicalidade que o MC tem.
Agora a gente vai falar um pouco sobre os atributos que a gente vai visualizar nessa batalha. Um dos atributos que é muito comentado nas batalhas é a métrica. E a métrica, o que que é? É justamente a sequência em que as rimas vão ser faladas, né? Por exemplo, você terminar com A e na sequência você terminar com A, ou você fazer um A, B, B. Por exemplo, olha esse trecho do Krauk. Você pode ter ganhado, tá ligado? Mas eu te provo como que a volta dói. Ele colocou aqui A e B. Não se esqueça que lá no seu estado você só ganhou me chamando de playboy. A, B de novo. Ou seja, tem mais a ver aqui com as palavras e não com notas musicais. Então você vai pensar aqui no jeito que você tá rimando as palavras. Isso que vai ser a métrica. No meu conceito, aliás, o nosso conceito, a métrica, ela é um parâmetro que é interessante você visualizar, mas não é o mais importante da batalha. Porque, independente se você for fazer uma métrica mais exótica, né, colocando A, B, 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 A, ou A, B, A, B, no fim o que vai ser mais relevante vai ser o argumento que você está usando aquela métrica para chegar, né? Métrica é a parte da poesia, porque rap, rhythm and poetry, então métrica tá ligada à poesia. Essa parte que é super importante, mas não é a única. E a gente falou um trecho aqui do Krauk para poder exemplificar, que foi essa primeira linha de rimas que eu trouxe. Agora eu vou ler uma parte da do Dudu. Odeio treta e tô cansado. Eu vim de outro estado e numa boa. É exatamente sobre isso, baralho, né? Eu não vou falar o palavrão aqui. Você só fala sobre a história da sua coroa. Esse aqui é só um exemplo, a gente não vai falar todas as métricas, mas olha só, eu odeio treta e tô cansado. Eu vim de outro estado. Você já tem um intermediário. Você tem AA. No primeiro bloco de rima, ele já colocou duas ali, cara. Eu vim de outro estado e tô numa boa. Aí ele já adiciona o boa, né? Que já é um B. É exatamente sobre isso. Baralho. Ou seja, já rimou lá com odeio, treta e tô cansado. E eu vim de outro estado. AA, fragmento. B e A de novo. C só fala sobre a história da sua coroa. E depois você tem o B, mano. Então, tipo assim... que rimou coroa com boa. A gente não vai falar todas as métricas aqui, mas a real é que o Krauk, ele tem uma pegada mais simples de métrica. A rima dele é um pouco mais quadrada, mais fechada. E a do Dudu tem uma tendência mais avançada. Então aqui a gente só usou essa rima, mas a gente viu toda a batalha e analisou toda a métrica. E tecnicamente o Dudu se sai superior ao Krauk neste quesito. E também a gente não pode deixar de comentar que o Dudu usou mais palavras em quantidade mesmo também. Não só nesse trecho, mas observando tudo, a gente percebeu, por causa dessa métrica um pouco mais trabalhada, ele acaba usando mais palavras. Mas não é um veredito único sobre o contexto, porque a gente vai comentar um pouco mais sobre a diferença que cada tributo faz numa batalha. Aqui a gente só falou da métrica, vamos pro outro ponto agora. Agora vem o flow. O flow eu acho que é uma parada que tá em segundo ali, porque ele é o que mais envolve com a musicalidade da batalha. E como a gente falou, a batalha é música improvisada. Então é necessário que o MC seja musical. O flow é muito importante, afinal de contas significa fluidez, né? Então tem que fazer fluir as palavras ali dentro do beat, da melodia. Ao nosso ver, ele é um pouco mais importante que a métrica, mas não tão importante quanto as punches, que é o argumento. E o que o flow depende? O flow depende do beat, cara. Então o flow depende desse estilo de beat, do que vai ser usado. Mas especificamente nessa batalha foi utilizado um beat que se parecia com trap ou algum subgênero que a gente ainda não conhece. Eu já vi algumas pessoas comentando sobre outros subgêneros como drill e uma série de outras coisinhas assim mais específicas que a gente ainda vai pesquisar e querer saber mais, que a gente ama isso quando alguém chega e traz mais informação. Mas esse beat de trap estava entre 117 BPM e 120 BPM. Pode ser visto dessa forma 4x4, ou se for considerado a metade desse BPM, você pode colocar como se fosse 2x4. Tendo em vista que o trap, ele tem uma batida mais alongada. Isso beneficia MCs que tem um flow um pouco mais desenvolvido, que tem mais controle sobre as células rítmicas, porque torna muito mais possibilidades de células rítmicas colocadas ali. O que são células rítmicas? É aquele exemplo que a gente colocou lá no início do vídeo, que são aquelas partituras bonitinhas, aquelas notinhas que você viu ali, que simula o que o MC cantou, literalmente, né? É um desenho rítmico que você vai criando ali com as palavras, sabe? É isso aí. Agora vamos falar um pouco sobre o flow do Krauk. O flow do Krauk, ele é bem encaixadinho assim, sabe? Ele é
redondo. Ele não foge tanto. Ele tem sim alguns momentos de aceleração e você vê ele se esforçando para encaixar as palavras e as sílabas dentro do contexto da batalha. O Krauk não é tão ruim nisso quanto muitos ficam aí criticando ele. Pelo que a gente analisou e anotou, ele sim tem uma sequência interessante de flow. Porque às vezes ele pode não arriscar muito, mas com isso faz com que ele não saia também da métrica, ou não saia do grid que ele tem pra criar as rimas, sabe? Já o Dudu, cara, o Dudu ele tem uma pegada assim que é muito interessante. Ele realmente é um cara extremamente musical, ele sabe lidar com um tipo de células rítmicas muito avançado também. Parece que ele tá com muita fluidez em tudo que ele vai falar, em todas as células rítmicas que ele vai colocar. Isso aqui, gente, não é só a gente que tá falando. Muitos MCs, inclusive, concordam com isso e admiram muito o Dudu por esse fato. E realmente, ele tem essa facilidade e por conta dele conseguir colocar mais palavras, mais células rítmicas dentro do espaço do flow, ele consegue colocar mais palavras, ou seja, ele consegue desenvolver mais assuntos no decorrer do seu ataque ou da sua resposta. O Krauk, como ele tem essas células mais quadradinhas, ele tende a ser aquele MC que tem as caixas certinhas com os versos e ele vai encaixar ali. Mas vocês vão ver que isso pode ser uma vantagem. Lá no final vocês vão entender a nossa ideia aqui. Voltando um pouco à questão do Dudu, o flow do Dudu é um pouco mais variado. Ele acelera, atrasa, para em alguma célula rítmica, estende. Então, sim, ele é mais avançado. Nesse quesito, e especificamente dessa batalha, a gente dá um ponto a mais pro Dudu, porque ele se saiu melhor nesse quesito. Embora o Krauk também tenha saído bem, cara. Agora a gente vai comentar das punchlines, que tem uma importância muito grande porque é aquilo que talvez seja o mais chamativo para o entendimento de todo mundo. E que é aquele argumento final que vai sendo construído através de várias ideias até chegar naquele ataque ali que é a punch, o soco. É verdade, só que tem um problema também nas punchlines, isso aí é inegável. É que ela depende muito do entendimento das pessoas. Se você lançar uma punch que for muito clara e for de entendimento geral, dependendo de quem são aqueles que estão escutando, eles vão capturar mais a ideia. Se for um júri mais técnico e que tem muito conhecimento, ele vai ver a profundidade daquela punch. Mas se ele não for tão técnico, talvez ele fale, poxa, eu não entendi nada que esse cara falou, sabe? Então é uma parada muito relativa e que depende do ouvinte. A gente pode até comparar com algo do nosso dia a dia, que é assim, às vezes a gente tá conversando aqui, a gente tem intimidade, tudo, e a gente solta uma piada interna, que é um caos que ninguém conhece da nossa vida. Então as pessoas não vão entender, sabe? Então, trazendo isso pra realidade da batalha, o entendimento das pessoas vai depender do repertório de cada um, que é diferente. Exatamente. De todos, esse aqui eu acho que é uma das linguagens mais importantes nas batalhas e também um dos mais polêmicos, que causam essas questões mais complexas nos resultados. Outra coisa que é muito importante, já que a gente falou que a batalha também é um debate, é que você precisa responder os ataques dentro do assunto. Se você fugir muito do que está sendo debatido ali, você está sendo incoerente, digamos assim, né? Você pode até trazer algo que seja engraçado, seja interessante, mas se não está dentro do conceito daquele tema que foi colocado inicialmente pelo primeiro ataque, ou pelo desenvolvimento, né? Você vai estar sendo incoerente. Aí não vale. Pode ser lindo, pode arrancar os gritos, mas não valeria, né? E é até interessante o MC trazer assuntos novos na sua resposta, na sua tréplica, sei lá. Só que tem que ter alguma coerência ali que faça sentido do assunto que já estava rolando, você conseguir trazer um novo tema ali. E agora a gente vai destrinchar cada verso colocado aqui pelo Dudu e pelo Krauk para saber se as punches foram relevantes, quais realmente valeram e quais foram assim, né, mais ou menos. Você pode ter ganhado, tá ligado, mas eu te provo como que a volta dói. Não se esqueça que lá no seu estado você ganhou só me chamando de playboy. Então beleza, mano, olha só o que eu te digo. Tá ligado, mano, que eu não sou sequela. A minha mãe tá ali, seu arrombado. Vai lá perguntar o quanto foi difícil a trajetória dela. Vamos lá, galera. Essa primeira punch aqui, eu acho que é o seguinte. Eu dou um ponto pro Krauk quando ele finaliza ali, você ganhou só me chamando de playboy. Por quê? Porque ele trouxe um contexto pré-existente, né? Ele trouxe lá da outra batalha do Mar de Monstros um contexto. Ele já veio assim cheio de treta já, né? Falando, ó, você ganhou aquela batalha só com esse argumento. Não é exatamente isso, ele trouxe outros, mas foi um dos argumentos. Eu achei válido essa punch, essa primeira que ele deu. Engraçado que também, às vezes, o MC, ele demora mais de um verso pra poder entregar uma punch, ou seja, são 2 blocos de rima. Ele
ele não entrega na primeira, mas entrega aqui no final da segunda. Tem que explicar uma história. Mas aqui o Krauk, ele já aproveitou o primeiro bloco, que foi essa me chamando de Playboy. Já o segundo bloco, ele finalizou dizendo o quanto foi difícil a trajetória dela, que ele tava rimando com a palavra sequela, que é pra comentar sobre a trajetória da mãe dele, né? Então a gente considerou uma punchline, por mais que as pessoas possam falar que às vezes é clichê, porque ele usa muito esse assunto, mas foi uma punchline. Odeio treta, eu tô cansado, eu vim de outra cidade numa boa. Exatamente sobre isso, caralho. Você só fala sobre a história da sua coroa. Cadê a sua? Hein? Porque sobre esse fraco eu nunca ouvi. Foi só quando você tava perdendo em uma batalha no terceiro round que você falou do Piauí. Eu achei muito interessante a primeira resposta do Dudu e também dou um ponto pra ele, cara. Porque inicialmente ele trouxe uma resposta sobre o assunto que o Krauk deu, que foi sobre a história da mãe dele. Ele falou que todo mundo fica pensando sobre essa questão de ser clichê, que ele falou, poxa, você só fala da história da sua coroa, então ele reclamou justamente disso. O Dudu, ele trouxe uma resposta dentro do assunto e foi uma boa punch também, cara. Então, um ponto pro Dudu aqui. E dentro ainda desse assunto, o Dudu ainda trouxe mais conteúdo. Inclusive, eu gostei muito da métrica dele, porque ele interpretou, ele colocou uma dúvida, assim, né? Ele falou, cadê a sua, hein? Tipo, colocou uma interrogação no meio da rima. Ele finalizou com essa ideia que foi só no terceiro round, lá pros fins da batalha, que ele falou do Piauí, sabe? Então, tipo assim, eu achei que foi uma punch muito firme também. O primeiro ataque do Krauk valeu e o do primeiro do Dudu também, mano. Ficou 2-2 pra cada um aqui. Isso é batalha de rima? Ou é batalha de gritaria? Uada, 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 uada. Calma, calma, Tasmania. Tá ligado? Olha só, eu não tô entendendo, parça. Por isso que eu te provo que sua rima é uma farsa. Aí veio a réplica do Krauk, que ele disse, isso é uma batalha de rima ou é uma batalha de gritaria? Ele se aproveitou do fato de o Dudu ter se exaltado, que ele já ficou meio nervoso, e falou, uada, 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 uada. Calma, calma, Tasmania. Ele falou até meio que cantando, né? Se você for olhar. Ficou assim, aquele flow meio simplão. Mas, no final, ele conseguiu dar uma punch assim. Eu concordo, cara. Pode ser decorada, pode ser o que for. Porque, por exemplo, a galera tá falando muito que é decorada. Mas só se sabe disso porque ele falou na live. Então, ali é outro contexto, cara. Então, não cabe, eu acho, a avaliação dessa forma, né? Ele trabalhou um novo assunto, trabalhou o deboche ali também, entendeu? Essa questão de ser decorado ou não é uma coisa que a gente não pode afirmar com certeza. É algo que pode parecer, porque ele falou, não sei o que, mas isso daí não vai tirar o ponto, ok? Não tira o ponto. Então tem mais um ponto pro Krauk. Outra coisa também, ele não fugiu do assunto, porque embora ele não tenha continuado o assunto do Dudu sobre o Piauí, sobre a mãe, ele pegou algo que estava acontecendo na batalha, que era que o Dudu tava gritando, né? Então, pra mim é válido. Agora, o segundo bloco dessa réplica dele eu achei assim, mais ou menos, porque ele usou muito suporte, né? Tá ligado? Olha só, eu não tô entendendo, passa, sabe? Ficou assim meio no ar. Por isso que eu te provo que sua rima é uma farsa. Foi uma resposta meio ataque, né? Esse é o tipo de rima que às vezes a gente pode julgar que é decorada, é porque ela é muito geral, entendeu? Ela não tem a ver com o contexto que tá acontecendo ali. Então nesse bloco aqui de rima a gente não deu esse ponto pro Krauk. Eu sou o Tasmania, o demônio da Tasmania me mandaram sozinho. Toda vez que o Krauk entra em batalha, eu penso, eu acho que eu vi um flow velhinho. Então, ai, que chato. Mano, esse menino é muito pato. Tá falando de Luna e Tunis, eu sou o Patolino, eu já dominei esse lago. Aí vem essa tréplica do Dudu, né? Ele volta com um assunto. O Krauk colocou o assunto do Tasmania, porque o segundo verso dele não tinha tantas coisas assim pra falar. E aí o Dudu foi nela. Ele falou sobre esse do demônio da Tasmânia. Aqui eu acho que o Dudu fez uma coisa muito interessante, porque o Krauk trouxe a referência do Tasmania. Ele pensou em Demônio da Tasmânia e depois fez uma ligação com esse final aí, que foi, toda vez que o Krauk entra na batalha eu penso, eu acho que eu vi um flow velhinho. Ele fez uma ligação com os Looney Tunes mesmo, sabe? Tipo assim, o Piu Piu fala, eu acho que eu vi um gatinho, né? E o Pernalonga fala, o que é velhinho? E aí ele juntou o velhinho e fez uma dualidade, né? E ainda usou isso meio que pra zoar o flow do Krauk, como se o dele tivesse ultrapassado, entendeu? Então tem várias interpretações que dá pra tirar disso aqui. Isso aqui foi uma rima de dualidade. Foi uma rima bem avançada
para o contexto. Então aqui a gente não tinha como não dar um ponto pro Dudu, né, mano? Aqui realmente. Ele trabalhou bem uma referência que o Krauk colocou na batalha, entendeu? Ainda dentro do assunto de Looney Tunes, ele comentou no segundo bloco: então, ai que chato, mano, esse menino é muito pato. Eu tô falando de Looney Tunes, eu sou o Patolino, já dominei esse lago. Aí ele também fez uma dualidade, né? É como se fosse uma assimilação, tipo um trocadilho mesmo, que é Pato do Patolino, que era um personagem do Looney Tunes, e Pato também é uma alusão a uma pessoa que é muito fraca, que você ganha dela facilmente, né? Entre aspas. E aí ele usou isso pra construir. A gente também visualizou, a gente não viu isso como uma punch muito forte, mas era uma punch. A gente considerou como uma punch. É o demônio da Tasmânia, na moral, tanto faz, porque eu fecho com Jesus e ele humilha o Satanás, tá ligado? Olha só, aqui cê tá perdido, vai, seu otário, avisei, cê tá. Agora vamos para a quadrúplica do Krauk. Dentro desse assunto ele disse: é o demônio da Tasmânia, na moral tanto faz, porque eu fecho com Jesus e ele humilha Satanás. Ele falou com bastante expressão. Essa aqui do Krauk o pessoal também falou muito que foi decorada, mas eu continuo afirmando, não é legal ter uma decorada, porque é freestyle, né? Ou seja, é improviso na hora. Mas a gente não pode julgar que não são todos os MCs que tenham ao menos uma decorada. O que aconteceu foi que o Krauk tinha falado na live tal, que o pessoal comentou. Acaba que fica parecendo mesmo, já que ele que introduziu o assunto do Tasmania, então fica parecendo que ele construiu pra chegar aqui, entendeu? Se você for ver por esse lado, pelo lado negativo, não é tão legal, mas se você for olhar pelo lado positivo, o Krauk criou uma estratégia para tentar vencer. Mas independente disso, o ponto vai para ele aqui também. O ponto vai para ele porque pode ser uma rima que é mais simples, que já foi utilizada outras vezes, mas foi uma punch, cara. E ele introduziu um novo assunto. Tasmania, demônio da Tasmânia, ele começou a colocar a ideia de religião, né? Jesus humilha Satanás. Agora, a segunda sequência de rimas dele foi: tá ligado, olha só, aqui você tá perdido, vai, seu otário, eu avisei e tal. Eu achei que foi muito suporte aqui, não foi tão legal essa aqui, então a gente não deu essa punch. Ficou meio sem nexo assim no final. O cara quer falar de religião, eu aluguei um apartamento na cabeça desse otário. Você vai escutar nossa batalha quando você rodar o disco da Xuxa ao contrário. Ai, entendeu? Mano, o tipo de coisa perdeu. Toda vez que o cara que vai dormir agora, ele reza pro 90 porque o demônio sou eu. Aí a gente tem a resposta da quadrúplica e ele desenvolveu o assunto religião. Aí o Dudu comenta: você quer falar de religião e tal, e aí finaliza com a frase seguinte: você vai escutar nossa batalha quando você rodar o disco da Xuxa ao contrário. Isso ele rimou com otário, tá? Só pra explicar. Mas aí a gente achou essa referência super interessante, a gente captou na hora. Só não sei se todo mundo captou. E isso é um problema que a gente vê recorrente aqui, que a gente vai comentar no final. Essa punch aqui eu achei ela muito boa, cara. Essa é uma daquelas que foi legal, foi interessante, foi inteligente, mas as pessoas não corresponderam tão bem. Inclusive a métrica e o flow dessa punch foi muito interessante. A gente não vai colocar aqui, mas foi muito interessante se ouvir como ele desenhou as melodias para poder trazer ela. Então eu achei bem avançado, na verdade, isso aqui. E a gente com certeza deu essa punch pro Dudu. Agora, a segunda sequência, a gente encontrou alguns problemas. Ele falou: aí, entendeu? Mano, tipo de coisa perdeu. Isso aqui foi o que eu entendi, gente. Vocês podem ter a ideia de vocês, mas eu coloquei esse fone aqui, ó. Esse fone aqui brabo, voltei várias vezes e pra mim pode ser um erro de dicção. Ele disse: mano, tipo de coisa perdeu. Aí ficou um pouco sem nexo. Toda vez que o Krauk vai dormir, agora ele reza pro 90 porque o demônio sou eu. Eu me livre. Rimou, cara, mas tipo assim, ele reza pro 90, porque ficou tipo assim, não ficou uma punch muito legal. Aqui a gente não deu ponto de punch, não. Essa aqui foi um erro do Dudu que ele teve ali na dicção. Segundo o nosso achar aqui, vocês podem comentar aqui embaixo. E também a punch não foi muito expressiva, aí não demos essa pra ele. E a parada do disco da Xuxa ao contrário, se você não entendeu, é porque tem uma lenda que fala que quando você pega... na verdade, tem uma parada bem estranha mesmo. Você pega o disco da Xuxa, roda ao contrário, parece que ele tá falando um negócio bem capirotesco lá. Aquela música Lari Lari, entendeu? Isso daí é as lendas dos anos 90. Mas rola um negócio assim mesmo, depois você vê lá, cara. Ele quer ser o diabo, tá ligado, mano? Então vê se entende. Olha que você é o Aquaman, só que ele gosta de sentar em outro tridente, tá ligado? Olha só, não tem breja. Depois da batalha, na moral, vai pra igreja. Aí,
Veio o Krauk, ele quer ser o diabo, tá ligado, mano? Então vê se entende. Olha que você é o Aquaman. E ele tava ali falando isso pro Kant e fazendo uma pequena referência sobre a música do Kant. Só que ele gosta de sentar em outro tridente, né? Ou seja, uma rima meio Tentativa assim. de gastação. É, um negócio meio assim. Eu não gostei muito dessa rima, mas se você for fazer uma análise mesmo, ele trouxe uma referência externa, que foi o Kant. Ele contribuiu com isso pra batalha, com a música do Kant, e usou o tridente do Aquaman como uma referência para poder voltar ao assunto que era sobre religião, para falar do tridente do capiroto lá, entendeu? É. Então, no nosso conceito, isso ainda tá dentro do assunto. A gente contou, né? É uma punch. Aí a última do Krauk também ficou meio assim, meio suportezão assim, que não, só se viu para completar. E foi bem curta também, assim, poucas palavras, né? Ele disse, tá ligado? Olha só, não tem breja. Depois da batalha, na moral, ele até bateu assim, ó, vai pra igreja. Ficou descontraído, assim, tinha a ver com o assunto da igreja, de religião, mas deu essa impressão de que era mais pra completar, né, o assunto. Eu não achei uma punch tão firme. Vocês podem comentar aqui, ter a sua opinião. Essa análise aqui tem vários conceitos colocados. E aí a gente não deu essa punch. Eu jurei que não aconteceria, nem essa em outra vida. Um cara aqui falando te passou no meio da batalha, ele vai parar de reclamar, vai começar a falar em língua. Ai, que pariu. Dudu é o cara meio f***do do Brasil. Coisa interina, seu arrombado. Não é sobre religião, essa é a pressão de um fuzil. Aí vem a resposta final do Dudu. Ele disse, eu jurei que isso não aconteceria. Ele já tava meio transtornado, assim. Nem essa e em outra vida. Aí vem até uns probleminhas pra expressar. Ó. Um cara que falando, te passando no meio de uma batalha. Ele vai parar de rimar, vai começar a falar em língua. Aqui a gente vê o seguinte, ó. A primeira do Dudu, eu jurei que não aconteceria. Talvez foi porque o Krauk chegou e deu um tapinha no rosto dele nesse momento, sabe? Então foi no momento que o Krauk deu um tapinha no rosto dele assim, e pode ser que seja uma referência desse acontecimento. Eu achei que teve uma certa falha de dicção aqui. Faz algum sentido? Faz, porque o Krauk tava rodando ali, e aí ele fez uma alusão sobre o que acontece às vezes na igreja pentecostal, do pessoal que roda assim e tal, né? Aí ele fez uma alusão a falar em línguas. Foi uma punch? Foi. Eu acho que foi fundamentado, assim. Ele fundamentou dentro do assunto religião. Esse aqui é aquele tipo de punch que certamente não é de entendimento geral, que a galera não vai pegar isso, sabe? Então, embora tenha algum fundamento, eu não considerei, cara. A gente não considerou essa aqui, porque realmente, inclusive o público não considerou. A gente viu outros vídeos, teve outras pessoas que também não considerou. Então a gente tá indo nessa linha. E aí, pra finalizar a batalha, o Dudu trouxe a última, que eu acho que ele perdeu uma boa oportunidade de ganhar a batalha. Ele falou ali um trecho inicial que ele era o cara mais brabo do Brasil, só que teve alguns errinhos de dicção ou de concordância ali. Foi uma falha também do Dudu. E aí ele terminou, coisa interina, seu arrombado. Não é sobre religião, é sobre a pressão de um fuzil. E nesse fechamento do Dudu, embora possa ter alguma referência que a gente não viu, eu achei que o Dudu perdeu a oportunidade de entregar uma punch ali que surpreendesse a todos, sendo a última, e conseguisse levar a batalha claramente. Então quais foram as falhas que a gente encontrou? A gente viu algumas rimas assim de falhas do Dudu ali mais pro final da batalha. Ele já estava cansado, teve alguns errinhos ali de dicção que atropelaram o contexto do que ele estava falando e até tirou um pequeno nexo de uma frase, né? E isso é uma falha do Dudu, né? É engraçado que ele é muito bom em tudo, mas a dicção às vezes, talvez por ser muito enérgico, ele perde um pouco. E o Krauk, ele foi perfeitinho nas rimas, tudo bonitinho, mas eram umas rimas que eram mais simples. E que podem parecer decoradas, e que então a gente não pode afirmar com certeza. Então essas foram as falhas ao nosso ver dos dois. E aí a gente já começa a entrar pro nosso veredito aqui, né? Que é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é quais são as regras do evento. A gente tem que pensar nisso, gente. O Nacional é de uma forma, a BDA é de outra forma, o Mar de Monstros foi de uma outra forma. Todo jogo tem suas regras, certo? Exatamente. E a avaliação é uma dessas regras. Então a gente tem que levar em conta que a avaliação escolhida oficialmente pela BDA foi de que o público, através dos gritos, iam escolher o resultado. Então a gente tem que levar isso em conta. Não tem como. Se a avaliação fosse feita por jurados, avaliando termos técnicos, o que ia acontecer? No nosso conceito, ia ser uma batalha mediana, sem momentos muito expressivos, mas que, na questão das punches que a gente contou, deu 5-5. Deu um empate na questão das punches. E aí, elevando para um segundo nível, a gente poderia ver a questão da métrica e do flow, das construções.
mais, né? Os jurados avaliariam todos esses critérios que a gente comentou aqui ao longo do vídeo. Exatamente. E nesse caso, inegavelmente, o Dudu teria se saído um pouco melhor. E aí, essa vitória, no nosso quesito, avaliando tudo que a gente avaliou aqui, métrica, flow, células rítmicas e partitura que a gente anotou, o Dudu levaria nesse quesito. Então, a gente não tira a razão daqueles MCs que trouxeram um vídeo falando, cara, o Dudu venceu por causa disso. Agora vamos pro outro lado. O que a BDA organizou? A BDA organizou que a plateia ia escolher quem fez as melhores rimas. E aqui a gente tem dois problemas. Um é que tem a questão da panela, que o pessoal fala. Então, já é um quesito que as pessoas psicologicamente podem ser influenciadas no resultado. Já estamos decretados que podem existir algumas falhas. Então, levando em consideração que o público que vai julgar, na verdade, eles não vão ter critérios tão bem definidos. Eles vão pelo hype do momento, eles vão pelo que eles entenderam melhor, eles vão pela torcida. Então, os critérios são um pouco mais soltos. Não tem muito a ver com o que a gente explorou aqui nesse vídeo. E dentre isso tudo, tem uma coisa que se destaca que o Krauk fez. Viu que a gente falou que as rimas deles foram mais espaçadas, tiveram menos palavras e foram um pouquinho mais simples, digamos assim? Ou seja, elas foram didáticas. As rimas do Krauk foram mais didáticas do que as rimas do Dudu. E nesse aspecto de que a BDA é um evento que as pessoas vão escolher, eu acredito que uma batalha que é didática, ela consegue ser de maior entendimento do público e o público vai gritar mais. É aí que estão os problemas que a gente falou das punchlines do Dudu. Por mais que a gente tenha gostado, tem muitas referências ali também que às vezes são um pouco mais antigas, às vezes as pessoas não vão entender a questão lá da Xuxa, do Looney Tunes, a questão de igreja ali, que é um pouco mais nichado talvez também. Então são referências que não são tão didáticas e sem contar que ele usa muito mais palavras ali também, às vezes a pessoa não entende na hora. Num contexto de público, dependeria do público e dependeria da didática que o MC teria. E o Krauk foi didático. Por isso ali na BDA ele acabou levando também. E por isso a gente não tira a razão daqueles que deram a vitória pro Krauk também. A gente mesmo ali, eu tive essa mesma conclusão imediatamente depois do react. Eu falei, cara, o Dudu foi mais avançado, mas eu achei que o Krauk foi mais didático. Que é impressionante como os termos técnicos aqui, a métrica, o flow, eu acho mais fácil de avaliar, porque é um pouco mais frio, vamos dizer aqui. Você colocou lá na partitura o flow, a gente olhou assim, cara, claramente tava sobressaindo um pouco do Dudu mesmo. Agora, quando vai falar das punchlines, entra um pouco da personalidade também, tipo, essa aqui eu não gostei, mas tipo assim, eu não gostei, mas ela foi boa, entendeu? Então é muito pessoal mesmo. E aí, o público que votou foi mais didático e tal, o Krauk venceu mesmo numa escolha de público. Você gostou desse vídeo? Deu um maior trabalhão, mano. Dá um like pra gente aqui. Olha, a gente escreveu até partitura pra analisar. Eu acho que a gente merece um like. E se você gostou desse estilo de vídeo, comenta aqui embaixo também. Ele dá um trabalho absurdo, mas eu acredito que algumas batalhas que tem um resultado meio nebuloso, a gente possa fazer isso e chegar em algumas conclusões, né? Se vocês gostarem. E comenta aqui embaixo aquilo que você acha também, tá bom? Não se esquece de inscrever aqui no canal, porque senão você vai perder a gente no YouTube, tá bom? Um abraço pra você e tchau. Tchau, até a próxima.